Louvado seja o nome do Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Amém. Repita comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor que está em Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Bom ver a igreja cheia, como está hoje. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Você escolheu a boa parte, amém, irmãos? Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite, amém? Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Ele quer falar comigo e com você nessa noite, através dessa porção da palavra do Senhor, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos. E diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Estou falando na versão N, nova versão Almeida atualizada, revista atualizada. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, serei sobre vós, estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, aleluia, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos por essa palavra abençoada, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a tua igreja. Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração,
que o Senhor possa falar à tua igreja, à tua noiva nesta noite. Eu estou aqui, meu Pai, apenas como um instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida conforme a tua vontade. Importa, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, possa usar a minha vida para ministrar esta palavra ao coração da tua igreja. Senhor, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, com a tua igreja nesta noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 37. Irmãos, essa porção da palavra de Deus, ela nos remete a algo que estava morto e voltou a viver. A algo que já não tinha mais jeito, já estava morto. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, mas era algo que poderia voltar a reviver, segundo a palavra profética liberada pelo profeta a mando do Senhor. Nesta palavra, nos fala de recomeço, de um novo começo, de uma nova oportunidade. Nesse texto, eu vou fazer uma exegese, mas fala das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de um novo começo nas nossas vidas. E nesse texto que nós lemos, conta a história do povo judeu, do povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Já fazia aproximadamente 5 anos que o povo estava exilado, e o exílio demorou 70 anos na Babilônia, da nação de Judá. E depois de 5 anos que o povo estava ali exilado, Deus então levanta o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de exortação àquela nação, àquele povo, exortando o povo para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para Deus, arrependesse dos seus pecados. Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar um justo juízo contra a nação de Judá, porque a nação de Judá havia abandonado Deus e abandonado os estatutos do Senhor. Mas o propósito de Deus era fazer com que o povo se arrependesse e tivesse uma nova oportunidade de um novo começo. E Deus olhava para aquela nação de Judá e via aquele povo como uma nação, como uma casa rebelde, como diz no capítulo 2, no verso 5. Também dizia que o povo era um povo de duro semblante, era um povo de coração duro, diz no capítulo 36, no verso 26. Era um povo difícil. Então Deus permitiu que Nabucodonosor levasse a nação de Judá para ser escrava, para ser cativa ali na Babilônia. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar e para pastorear aquela nação ali no exílio babilônico. Irmãos, mas mesmo sabendo que esse povo era um povo difícil, mesmo sabendo que esse povo era um povo de um coração de pedra, um povo de coração duro, Deus não desistiu do seu povo. Assim como Deus não desiste de nós, Deus sabe do nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a dureza do meu e do seu coração. Deus sabe o que nós somos capazes de fazer. Mas Deus não desiste de nós, assim como Deus não desistiu daquele povo. E Deus levantou um profeta para exortar aquele povo. E Deus levantou um profeta aqui nessa noite para exortar você, para exortar a mim também, irmãos. Porque o que Deus espera de mim e de você,
que nós nos arrependamos e que nós não voltemos para Ele com o coração contrito e quebrantado, porque Deus tem um novo começo para mim e para você nesta noite, amém? A situação da nação de Judá era tão desanimadora e o povo estava tão sem esperança que Deus, através de uma visão, mostra ao profeta que ele faria um grande milagre com toda a nação, caso ela se arrependesse, cujo milagre está registrado como a visão do vale de ossos secos. Mas voltando ao texto, meus amados, no verso 1 e no verso 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, eu acredito que Ezequiel, como um homem de Deus, antes mesmo de ser levantado como profeta de Deus, eu penso que ali no exílio, ele não estava satisfeito, ele não estava conformado com aquela situação, e ele então orava ao Senhor. Desde o seu primeiro dia de cativeiro, ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor. Para que Deus mudasse aquela situação, para que Deus mudasse aquele cativeiro. Mas, irmãos, que Deus se cansou da oração de Ezequiel. Então Deus, Ele pega o profeta Ezequiel, pega o profeta pelas mãos e fala assim: Ezequiel, para de orar. É eu aqui fazendo uma conjectura. Para de orar e vem comigo aqui que vou te mostrar qual a situação desse povo pelo qual você está orando, pedindo misericórdia. Então Deus pega o profeta pela mão e leva o profeta num vale que estava cheio de ossos secos. E Deus diz assim: assim está a casa de Israel. Sabe, irmão, o que eu aprendo com isso? Que nós, às vezes, nós oramos, e oramos, e oramos: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, muda essa situação, muda o meu casamento, muda a vida do meu filho, muda a minha vida financeira. Mas Deus, irmãos, chega um momento em que Ele espera que nós paremos de orar, tomemos atitude nas nossas vidas. Assim como o profeta Ezequiel foi obrigado a parar de orar e sair da sua zona de conforto e ir lá no meio do vale e ver a situação que estava, o problema da nação. Nós precisamos, às vezes, parar de orar e descer no vale dos nossos problemas para ver a situação do nosso problema, analisar o nosso problema e ver o que podemos fazer para resolver o problema. Porque às vezes nós só oramos, Senhor, muda isso, muda aquilo, muda o meu casamento, e de repente Deus fala assim: muda não, faça você a sua parte, tome uma atitude na sua vida. Parece que foi isso que Deus falou com o profeta: olha, você precisa ver a situação desse povo. Assim está a casa, toda a casa de Israel. No versículo 11, o Senhor diz isso para o profeta. Às vezes, irmão, você quer que Deus muda o seu casamento, e você só ora, mas você não toma atitude na sua vida. Às vezes, irmão, você ora para Deus mudar o seu marido, mas você não toma atitude na sua vida. Às vezes, irmão, você ora para que Deus mude o seu filho, mas você não toma atitude na sua vida. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, sair da nossa zona de conforto, ler a palavra, o que a palavra nos orienta, que devemos fazer, e fazer aquilo que a palavra nos orienta a fazer, e não colocar tudo nas mãos do Senhor. Ele já nos deu a palavra dele,
toda a orientação está aqui na palavra dele. Então, irmãos, se você quer ver um novo começo na sua vida, você precisa deixar a sua zona de conforto e descer no vale onde está o seu problema, analisar o seu problema e procurar uma solução para o seu problema. Porque Deus, Ele já deu, escrito na palavra dele, a solução para o problema que você tem orado. Deus, Ele é um Deus onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele manda o profeta profetizar para os ossos. Eu pergunto para você, será que Deus poderia fazer aqueles ossos reviver sem a profeta? Deus é poderoso. Ele é tão poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é um Deus onipotente. Quando a Bíblia diz que Ele é onipotente, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Ele fala para o profeta, profetiza. Porque Deus já havia autorizado os ossos a responder à voz do profeta. Deus já autorizou o seu problema a responder à sua voz profética. Basta você profetizar a palavra do Senhor. Basta você viver conforme a palavra do Senhor, porque Deus já autorizou todos os seus problemas a responder à sua voz profética. Mas muitas vezes você está esperando Deus agir na sua vida. Ao invés de orar, precisamos viver segundo a palavra do Senhor. Às vezes nós queremos um milagre, irmãos. Nas últimas semanas, eu tenho orado muito para Deus curar 2 amigos, que estão lutando contra o câncer. Mas eu nunca orei tanto, com tanta fé na minha vida, como tenho orado por esses dias, por esses 2 amigos. Principalmente depois que comecei a meditar nesse livro do profeta Ezequiel. Nesse plano de leitura nosso, nós tomamos o livro do profeta Ezequiel. E lendo ali no capítulo 6, no verso 2, se não me falha a memória, eu vi ali que Deus fala com o profeta Ezequiel para ele voltar o rosto para os montes, para os vales, para as colinas, e ali profetizar juízo contra os montes, contra os vales, contra as colinas. Deus estava mandando ele falar com os montes, e os montes iriam responder, obedecer. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, até os montes iam responder a voz do profeta. O que é um tumor maligno? O que é um câncer para uma voz, para um homem de Deus profetizar cura? E começará desse jeito: câncer, saia em nome de Jesus. Irmão, Deus já nos deu autoridade para orar sobre os enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ungir os enfermos e orar pelos enfermos, e a oração da fé irá curar, levantar o enfermo. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdade, a palavra do Senhor é poderosa. Nós devemos orar a palavra do Senhor. Se os montes ouvem a palavra do Senhor, o tumor maligno também pode ouvir a palavra do Senhor. O doente, a enfermidade, qualquer coisa pode ouvir a palavra do Senhor. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, que o seu problema é nada diante da voz profética de Deus.
Você tem autoridade de Deus na sua vida para profetizar, e os ossos secos vão voltar a viver. Mas é necessário sair da zona de conforto. É necessário deixar os pecados de lado, deixar de lado os argumentos de defesa que muitas vezes nós temos para vivermos um novo tempo com Deus. E em segundo lugar, para viver um novo começo, você precisa confiar plenamente na palavra de Deus. No verso 3 diz assim: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Irmãos, se fosse perguntado para um homem sem fé, certamente esse homem diria que era impossível esses ossos reviverem. Se perguntasse para um ateu, ele diria: jamais esses ossos possam voltar a viver. Mas perguntou para um profeta, Ezequiel, um homem cheio de fé, um homem que conhecia o Deus que ele servia, e ele, com toda a sabedoria e fé, ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus onipotente. O Senhor pode qualquer coisa. Irmãos, para que haja um novo começo, é preciso reconhecer a soberania de Deus. É crer que Ele tudo pode, que não existe nada impossível para Ele operar. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 18:14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? O que está sendo difícil para a sua vida? O que você acha difícil para acontecer na sua vida? Qual o milagre que você tem encontrado, deparado, que você acha que é difícil acontecer na sua vida? A palavra nos diz que não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Nada é demasiadamente difícil para aquele que crê no Senhor, para aquele que tem fé no Senhor. Para viver um novo começo, você precisa confiar plenamente na palavra do Senhor. O profeta Ezequiel, ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ele confiava em Deus, totalmente, plenamente. E a pergunta é: você confia em Deus? A sua confiança, ela tem fundamento no Senhor? Em terceiro lugar, para que haja um novo começo, você precisa ouvir a palavra de Deus. Verso 4 diz assim: disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O profeta disse aos ossos: olha aqui, ossos, essas palavras aqui não são minhas, ossos, são palavras do Senhor. Não sou eu que estou dizendo para você, mas é o Senhor que está dizendo. Estou apenas repetindo o que Ele me mandou te falar. Assim diz o Senhor para você, ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós
e vivereis. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Ouvir tem o sentido de obedecer a palavra do Senhor, não apenas escutar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir pela palavra do Senhor. E nós precisamos entender a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor. Porque por falta de conhecimento da palavra, nós temos sido destruídos. Então existem muitas pessoas que têm apenas escutado a palavra do Senhor, não têm ouvido, não têm obedecido a palavra do Senhor. E a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, homem de Deus, mulher de Deus, se o seu casamento não está bem, está como um vale de ossos secos, sem vida, que precisa de um novo começo, você precisa ouvir a palavra de Deus que diz, mulher, Provérbio 14:1, a mulher sábia edifica sua casa. Efésios 5:22 diz assim, que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Efésios 5:25, maridos, vocês devem amar a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, não apenas escutar a palavra. Para os filhos, está lá em Efésios 6:2, filhos, vocês devem honrar a teus pais e a tua mãe. Irmão, sabe qual que é a diferença dos ossos secos e de nós muitas vezes? É que os ossos secos ouviram a palavra do Senhor e obedeceram, enquanto nós muitas vezes apenas escutamos, mas não obedecemos. Os ossos secos que estavam mortos, sequíssimos, eles deram ouvido à voz do Senhor. E nós que estamos vivos, apenas escutamos. Não obedecemos a voz do Senhor. Aí não sabemos por que a nossa vida não dá certo. Por que tudo dá errado na nossa vida. Por que o nosso casamento não está dando certo. Por que está tudo morto no nosso casamento. Mas a palavra do Senhor que trouxe o meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa noite é: se você quer ter um novo começo, você precisa ouvir, obedecer a palavra do Senhor. Sem obedecer a palavra do Senhor, você não vai viver o novo começo de Deus na sua vida. Em quarto lugar, para que haja um novo começo, precisa de um novo coração. No capítulo 36 de Ezequiel, no verso 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O Senhor diz ao profeta que a restauração de Israel passaria por uma troca do órgão vital que é o coração. Quando nós falamos de coração, irmãos, não é o órgão que bombeia o sangue.
mas é o centro do ser humano, é a nossa mente, a nossa alma, é onde está a nossa vontade, as nossas emoções. E quando se fala no coração de pedra, se fala em algo que não tem vida, que é insensível à voz de Deus, que resiste à vontade de Deus, que não obedece à palavra do Senhor. Então o Senhor diz que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, que é um coração que representa algo que é vivo, um coração ensinável, um coração sensível à voz de Deus, obediente, disposto a amar a Deus e obedecer a sua palavra. Mas é importante que você entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que para você receber o novo coração de Deus, você precisa entregar o seu velho coração. Não tem como você receber um coração novo, não tem como você receber um novo coração de Deus, se você ainda permanecer com o velho coração. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você entregue o seu velho coração, para que você receba um novo coração, um coração sensível à voz dEle, um coração que pode obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor, um coração vivo, quebrantado na presença do Senhor, um coração que consegue obedecê-lo, para você viver um novo começo. Em qualquer área da sua vida, você precisa do novo coração de Deus na sua vida. Se você quer ter um novo começo, você precisa entregar o velho coração para o Senhor e receber um novo coração da parte de Deus para a sua vida. Você precisa entender, irmão, irmã, que Deus, Ele é misericordioso, que Ele sempre nos dá oportunidade para recomeçar. E se Ele trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele quer que você recomece, porque Ele quer que você tenha uma nova forma de viver. É tempo de você recomeçar. Eu não sei em qual área da sua vida que você precisa recomeçar, mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para você recomeçar. E em quinto e último lugar, para viver um novo começo, é preciso deixar para trás o que passou e receber o novo de Deus. No verso 14 diz assim: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O Senhor estava prometendo para a nação de Judá que traria ela de volta para Israel, e que eles viveriam um tempo de glória melhor e maior que o tempo que eles viveram até então. Irmãos, Israel, nesse período do exílio babilônico, eles viviam de saudosismo, só lembrando da sua terra, da sua pátria. Eles não tinham mais alegria, eles não tinham mais satisfação. Eles lembravam da sua terra passada, da sua pátria. Eles lembravam da glória que se manifestava no templo em Jerusalém. No Salmo 137, do versículo 1 ao 4, eles recusavam a louvar a Deus em terras estranhas. Eles já não cantavam mais, já não tocavam suas harpas, penduraram suas harpas nos salgueiros. Viviam tristes, sem alegria, sem esperança, quando estavam ali na Babilônia.
só lembravam da glória passada. Mas o texto aqui no versículo 14 diz: porém em vós o meu espírito e vivereis. Aqui o texto está dizendo sobre o poder do Espírito Santo na vida do crente. Às vezes, irmão, você tem vivido de saudosismo. Mas no tempo passado eu sentia a presença de Deus. Mas no tempo que me converti, era bom demais, eu sentia a presença de Deus, a glória de Deus descia. Mas no tempo que eu fiz o encontro com Deus há 10 anos atrás, eu também sentia a mesma unção que essas mulheres sentiram. Ei, querido, Deus te manda dizer nessa noite que não deve viver de saudosismo do passado, porque Ele tem para mim e para você, a glória que Ele tem para mim e para você hoje é muito maior e muito melhor do que você viveu no passado. Não podemos viver da glória do passado. Deus tem muito mais para nossas vidas ainda hoje. Não fique preso ao que você viveu no passado. Você precisa abrir mão do que você viveu no passado para viver um novo tempo agora com o Senhor. Há uma glória nova reservada para mim e para você. Há uma glória nova reservada para mim e para você, meus amados irmãos. Creia nisso, creia no poder de Deus. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Diz a palavra do Senhor. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem, hoje, será para todo sempre. Isaías 43:18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. O Senhor tem algo novo para nós nessa noite, amém, irmãos? O Senhor tem algo novo para mim e para você nessa noite. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Ele quer derramar do poder dEle, da presença dEle nas nossas vidas ainda hoje. Aleluia. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para dar a você uma nova oportunidade de recomeçar, de voltar a viver, de viver um novo começo na área da sua vida que você entende que está como vale de ossos secos, sem esperança, sequíssimo, às vezes já cheirando mal. Qual área que você precisa de um milagre? E qual área da sua vida você precisa da ação de Deus, do sopro do Espírito Santo? Mas você precisa descer ao vale, reconhecer e analisar seus problemas. Você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa ouvir, obedecer a palavra de Deus. Você deve entregar ao Senhor o velho coração e receber dele o novo coração. Você deve receber o novo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento.